Fala, amiguinhos, tudo bom? Vou contar para vocês um trecho da minha história estudantil para vocês entenderem o porquê, né, de eu entender a frustração que muitos de vocês estão tendo hoje, que receberam um resultado negativo aí do Coltec, enfim, dos colégios técnicos que vocês tentaram. Mas eu vou contar a minha história, vocês vão entender a contextualização, para eu poder responder para vocês uma pergunta. Vale a pena você repetir o primeiro ano do ensino médio para poder tentar fazer de novo aí a prova do seu colégio técnico e passar? Bem, primeiramente, eu vou contar para vocês esse rolê estudantil meu. Eu sempre estudei em escolas públicas, desde o meu ensino do pré-escolar até o meu ensino superior. Eu sempre estudei em escolas públicas, mas, graças a Deus, eu estudei em boas escolas públicas, dentro do possível, e eu tive muito incentivo dos meus pais. A minha mãe é uma pessoa que sempre me incentivou muito, sempre falou que eu era inteligente, que eu era capaz, que eu era esperta, que eu não precisava ter nenhum tipo de baixa autoestima com relação a estudo. E o meu pai sempre foi um cara muito matemático, digamos assim. Eles falam até que eu puxei meu pai nesse sentido. Porque o meu pai, ele é o tipo da pessoa, assim, ele não formou o ensino médio. Meu pai tem só o 2º ano do ensino médio. Ele vai até fazer um ensejo agora para ver se tira esse ensino médio aí. Mas meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa que você fala qualquer conta com ele, ele faz de cabeça, sabe? Essas regras de 3 composta. Meu pai faz tudo de cabeça. Ele gosta de exercícios de raciocínio lógico, de jogos. Ele é muito bom em tudo que é exata, sabe? Tipo, de baralho, ficar contando quantas cartas, enfim, ele tem um cérebro matemático, meu pai. Se ele tivesse tido a oportunidade, com certeza, meu pai teria sido um engenheiro, porque ele é cheio das engenhosidades de fazer coisas, de consertar. Ele é muito inteligente nesse sentido, matemático, físico, ciências exatas. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu gostava de chegar da escola, eu aprendi um negócio em matemática, eu sempre fui entusiasmada com matemática, sempre, desde sempre, né? Eu chegava em casa e falava, pai, hoje eu aprendi porcentagem, cara, como que ninguém pensou nisso antes, você expressar os números em forma de conjuntos de 100, e aí meu pai, é mesmo, nó, que legal, né, e tal, e o que você viu? Aí eu falava, meu pai, nó, nunca tinha pensado por esse lado, mas tem isso aqui, então nós trocávamos muito sobre matemática. Inclusive, o meu amor pela matemática começou muito, eu sempre gostei desde o pré, tipo assim, em relação ao português e matemática, eu já era da matemática. Mas aconteceu um evento que eu até conto sempre, que foi assim, quando eu estava na 3ª série, eu tinha acabado de mudar de escola, e eu ainda fazia contas de vezes usando palitos, porque eu tinha aprendido dessa maneira na minha antiga escola. Quando eu cheguei nessa escola, os meninos estavam fazendo contas de multiplicação de 2 dígitos, tipo assim, 23 vezes 48. E eu estava ainda na tabuada na outra. Então, como que eu ia fazer 23 vezes 48 se eu só tinha 100 palitos, que era, né, 10 vezes 10 era 100, então eu precisava de 100 palitos para fazer meus cálculos de tabuada. E aí eu comecei a tentar fazer essa conta com os palitos na minha mesa, que a professora tinha passado no quadro. Tinha um aluno, Felipe, o nome dele, eu nunca esqueço esse dia, que quando ele viu que eu estava fazendo conta com palito, Felipe era bem desses alunos capetinha, que gostava de fazer bullying com todo mundo. Era esses, que era engraçadinho, sabe? Aí ele foi e falou assim, olha só, a Jéssica até hoje fazendo conta com palito, você não tem vergonha, não? E eu, graças a Deus, se tem uma coisa que eu nunca fui nessa vida é tímida, assim, já tive uns momentos um pouco mais tímidos, mas eu nunca tive vergonha de muita coisa. Eu falei assim, não sei. E falei com a professora, eu não estou sabendo fazer não, você pode me ajudar? E ela veio e me ajudou, e me ensinou e tudo e tal. E aí, olha só para vocês verem, a vida me deu o limão, o que eu fiz? Eu parti ele e coloquei sal, menina, e chupei esse limão com gosto, que eu amo um limão com sal, então nem uma limonada eu não fiz, não, eu fiz melhor. Eu falei assim, agora olha só para você ver, você acha que você vai ficar tirando sarro com a minha cara, porque você sabe fazer continha de 2 números e eu estou fazendo com palito de dente. Eu peguei isso como uma coisa assim, uma vingança positiva para o meu lado. Eu falei com ele, agora eu vou te mostrar com quantos palitos faz uma tabuada. E aí eu comecei a, tipo assim, sempre prestando muita atenção na aula para aprender, para chegar no mesmo nível do pessoal da turma. E chegou em pouco tempo, esse menino, tipo assim, ele vinha em mim perguntar algumas coisas da aula.
pouco tempo depois. Por quê? Eu não peguei aquilo ali como um bullying, fiquei sentada no canto achando que eu era inferior. Né? Eu falei assim, tá, pois então agora você vai ver com quem que você está falando. Entendeu? Por incrível que pareça, depois de adultos, passou anos, a vida girou. Eu encontrei com esse Felipe uma vez e a gente trocou ideias sobre isso. Eu falei com ele, Felipe, você não tem uma noção de que eu comecei a amar matemática no dia que você fez bullying comigo. E a gente rachou os bicos e tudo e tal. Lógico que isso é coisa de criança, que não tem nada a ver, mas foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na minha 8ª série, que hoje é o 9º ano de vocês, eu já sabia que meu rolê era fazer colégios técnicos. Eu, tipo assim, eu já era fascinada com essa história. Eu tive uma prima que fez, estudava com pessoas que queriam também, então desde a 6ª série a gente já falava muito nisso. Só que na nossa época, gente, não era acessível igual é hoje. A questão da informação, né? Hoje em dia, por exemplo, vocês têm vários canais, tem o Adiciona, né, para ajudar vocês aí com as questões, tem outros professores de outras matérias. Então, hoje em dia, vocês têm mais acesso. Na nossa época, a gente não tinha internet. Eu fiz Coltec, eu estava no ano de 2005, eu fiz o Coltec e o Cefet em 2006, no caso, né? E era muito complicado para a gente. Era ainda mais discrepante essa diferença entre escolas públicas e particulares. Né? A gente nem, falar a verdade para vocês, nem geometria a gente estudava direito na escola. Né? Era muito complicado. E aí rolou que quando eu estava no 8º ano, eu fiz uma prova para ganhar uma bolsa num cursinho. Eu passei em 5º lugar nessa prova e ganhei 20% de bolsa. Mas ainda assim, naquela época, 2005, né, as vacas estavam magras e o meu pai estava, tipo assim, ele trabalhava como autônomo, minha mãe era desempregada e tudo e tal. Eu sou filha única, diga-se de passagem. Mas mesmo assim, a situação estava complicada e eu não consegui, meu pai não teve condições naquela época de bancar o cursinho para mim e eu tive que estudar caladinha, sozinha. E eu não passei, né? Tipo assim, já era meio que de se esperar que eu não passaria sem cursinho, era quase impossível alguém passar sem cursinho em qualquer prova antigamente. Tanto é que se alguém passasse, por exemplo, ou na faculdade, ou num colégio técnico sem cursinho, as pessoas soltavam beijar o pé da pessoa e falavam, mas você passou sem cursinho? Como assim? Então foi esse o meu rolê. Então eu não passei nem no Cefet, nem no Coltec. Eu lembro que eu tentei Química no Cefet e, olha para vocês verem, gente, que ironia, Química era o curso mais concorrido na minha época, eu não sei como é que é agora. E se eu tivesse tentado, como é que chama? Edificações, eu teria passado, que na época era o menos concorrido. Só que, pasmem vocês, hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu teria tentado Edificações, não porque era o curso mais fácil de passar, mas sim porque é o curso que mais tem a ver com a minha profissão, porque vocês sabem que eu sou engenheira civil, eu acho que eu já falei isso em algum lugar por aí. Então, era muito mais simples eu ter tentado logo de cara fazer o curso técnico em edificações, que me ajudaria na minha profissão de engenheira civil, e eu teria passado, entendeu? Porque, tipo assim, química não tem nada a ver comigo hoje e tal, eu tentei, mas eu gostava muito quando eu estava na 8ª série, a gente tinha só estudado aquelas coisas bem básicas da química, mas eu falei assim, química é minha praia, velho, eu achava o máximo. O que acontece? Aí eu não passei, né, e falei assim, vou estudar novamente e vou tentar de novo. Só que eu sempre fui uma pessoa bem capitalista quando eu era, principalmente mais nova, eu acho que eu era mais capitalista ainda. Quando eu era novinha, eu era fascinada por ganhar uma grana, né? Tanto é que, olha só para vocês verem, eu comecei a trabalhar com 13 anos. A minha avó tinha um sacolão, meu avô não sabia ler e tudo e tal, e aí ela me falou assim, vai lá para o sacolão para você ajudar seu avô, né? Quando vier alguém para anotar na caderneta, você anota e tudo e tal. E eu ajudava eles nisso, eu limpava lá. Eu ajudava meu avô e tudo, e enfim, né, ajudava ele no sacolão e ajudava minha avó também com frango. Olha para vocês verem. Minha avó matava frango para vender no sacolão e eu ajudava com todo o resto. A única coisa que eu não fazia era matar o frango. Então, eu tinha 13 anos, eu era dessa finura, eu era magrérrima, igual um palito de fósforo, só cabelo, gente. E eu ajudava minha avó com esse negócio dos frangos, eu abria, cortava, limpava, mexer com tudo que vocês imaginavam, para ganhar uma grana, né?
E aí eu saí de lá. E lá era um bom lugar, porque eu tinha a tarde inteira livre, praticamente, que eu ajudava com os frangos só no fim de semana, e a tarde inteira livre, quando não tinha ninguém, eu podia estudar, eu tinha tempo pra caramba. Então, isso não me atrapalhou em nada nos meus estudos, muito pelo contrário. Eu criei mais desenvoltura, porque eu lidava com o público, então eu conversava mais. Fiquei mais esperta nessa questão de retórica. Quando eu ia apresentar trabalhos, eu já falava melhor, entendeu? E também tinha tempo para estudar a tarde quase toda, porque era raro alguém chegar lá para me atrapalhar, digamos assim, que era bem tranquilo o movimento. Aí acabou que eu tive que sair de lá por alguns motivos. E aí, olha só, isso com 13 para 14 anos. E aí eu já comecei a pôr na minha cabeça que eu era chefe de família. Eu ficava assim, cara, eu tô desempregada, como é que eu vou fazer? Que não sei o quê. Minha mãe assim, menina, você tá passando fome? Você é doida? Não te falta nada? Por que você tá nessa, né, de tenho que trabalhar loucamente e tudo e tal. Mas eu já tinha acostumado, gente, a, tipo assim, querer comprar uma calça jeans e não ter que pedir meu pai, entendeu? Fazer um lanche numa excursão da escola, enfim. Eu tinha meu dinheiro para dar meus corre, entendeu? Então, era muito bom. Só que aí, né, eu saí e tudo e tal. Na época do cursinho, eu já não trabalhava lá, porque, tipo, se eu trabalhasse lá, mas também eu não ia ter horário, enfim. Eu não trabalhava mais e já ficava nessa neura. Nossa, eu estou desempregada. Olha para você ver, com 13, 14 anos eu tinha essa ideia. Quando eu fiz meus 14 anos, quando eu fiz 14 não, quando eu ia fazer 15, depois da escola, a escola fechou em dezembro, né, eu fechei meu ensino fundamental e ia ir para o ensino médio. Quando foi em janeiro do ano de 2006, que eu estava com 15 anos, ia fazer 15, porque eu faço aniversário em 18 de março, está chegando, inclusive, pode me mandar os parabéns, tá? Mas aí eu fui e arrumei emprego no mesmo lugar que meu pai trabalhava. Ele conseguiu arrumar para mim e para minha mãe. E, tipo assim, o meu salário era bom, era um salário mínimo que eu ganhava naquela época. Então, gente, pensa para você ver uma pessoa de 14 anos ganhar um salário mínimo. É muito bom, sabe? Tem pai de família que ganha isso. E na época eu era tipo assim, cara, eu era rica com um salário mínimo, porque eu não tinha que ajudar em nada, né? Enfim. Então, assim, eu ganhava aquele dinheiro, era só, como diz a minha tia, para comprar minhas balas, minhas roupas, dar meus rolês no shopping, no cinema com os meus amigos. Então, era muito bom. Só que isso me prejudicou um pouco. Por quê? Por ter que trabalhar durante o dia, eu comecei a fazer meu ensino médio à noite. Mas eu sempre fui muito responsável com a escola. E nesse lugar que eu trabalhava também, eu também tinha o dia inteiro para estudar praticamente, porque eu não ficava o dia inteiro, tipo assim, trabalhando, não. Meu chefe deixava eu estudar, então era sussa pra caramba. Eu podia fazer meus trabalhos. Para falar a verdade, eu acho que eu até estudava mais lá, se eu quisesse, do que em casa, porque em casa ia ter televisão, eu ia me distrair mais do que lá, que eu já estava sentada numa mesa, se não tinha cliente, eu podia fazer meus exercícios, meus trabalhos, etc. Né? E aí, gente, pelo fato de estar trabalhando e ganhar meus trocados, um salário mínimo, olha para você ver a minha mentalidade na época, eu falei assim, eu não vou tentar ser FET agora. Por quê? Porque eu achava que eu já estava ganhando um dinheiro e falava assim, eu não vou acostumar de novo a ficar desempregada, velho. Que se eu for trabalhar, se eu for estudar para fazer Cefet, eu vou ter que parar de trabalhar. Olha só para vocês verem. Aí eu vou ter que, se eu passar, vou ter que depender do meu pai e a situação não tá boa. Então meu pai vai ter que pagar passagem. É caro, né? Que eu morava longe, eu moro em Betim, o Cefet era em BH e as coisas não eram como é hoje. E aí eu falei assim, quer saber de um negócio? Eu vou estudar. Vou dar minha raça no ensino médio aqui mesmo, nessa escola. Olha só para vocês verem, eu estudei à noite no ensino médio para trabalhar. Não precisava, tecnicamente. Meu pai e minha mãe, obviamente, me bancariam, se fosse o caso, mas eu queria ter meu rolê, velho. Eu queria ser independente financeiramente, entendeu? Com 14 anos. E aí falei assim, vou estudar à noite e não vou tentar ser FET. Este é, simplesmente, o maior arrependimento da minha vida estudantil. Juro para vocês. Por quê? Porque, gente, eu fui estudar à noite depois, né, por causa desse rolê de querer trabalhar, de ser muito capitalista e tudo e tal. E a minha mãe tinha que ter me dado uma porrada, velho. Sério mesmo, tem dia que eu sinto que a minha mãe fala, mãe, você não devia ter deixado eu trabalhar, não, filho. Entendeu? O estudante tem que estudar. Hoje em dia eu penso nisso. A menos, gente, óbvio, que a pessoa tenha, né, assim, muita necessidade, enfim, cada caso é um caso, mas eu não precisava tanto, assim, né, de ficar com essa ganância toda, de, preciso trabalhar como se eu tivesse 15 filhos para criar, entendeu? Não tinha essa necessidade. Eu só queria ser um pouquinho mais independente e acabei fazendo isso aí.
E por que eu arrependo? Porque eu vi o ensino médio que eu recebi. Eu estudei numa escola pública à noite. E aí, todos os dias, tinha um horário a menos. E eles tinham a capacidade de falar que tinha uma apostila de estudos autônomos. Na minha época, estou falando a minha experiência para vocês, que substituiria esse um horário a menos. Só que eu sempre fui crítica com relação às coisas. Eu olhava aquilo ali e falava assim, gente, é óbvio que uma apostila de exercício não substitui uma hora de aula todo santo dia com um professor, né? Mas, enfim, continuei estudando, porque eu trabalhava e já a vida muda, né? Você muda as coisas quando você começa a ter outras rotinas no seu dia. E outra coisa, por exemplo, no meu segundo ano do ensino médio, não tinha humanas, porque a gente tinha que optar. Teve uma tal de grade nesse ano, foi em 2007. Meu segundo ano do ensino médio foi em 2007. Tinha uma grade e o professor e a diretora chegou lá falando assim: vocês vão ter que optar, ou vai fazer humanas ou exatas. Ou biológicas, era uma coisa assim. E aí eu optei por exatas, obviamente. E aí ela falou assim, então, quem tiver exatas não vai ter, se não me engano, era geografia e história, sociologia e filosofia nem se fala, né? E aí a gente ficou um ano do ensino médio sem ter matéria de humanas. E eu ainda levantei a mão e falei assim, aqui, e no vestibular, como é que vai ser? Porque nós vamos fazer prova de geografia e história como? Sem saber nada? Ela falou assim, não, o vestibular também está mudando agora. Não, nem era questão de Enem, gente, porque quando eu fiz vestibular, o vestibular que eu fiz não foi Enem, foi o vestibular da UFMG mesmo. Depois eu vou contar para vocês mais à frente. E ela falou que a tendência era o vestibular também ser por área e tudo e tal. E na época, gente, vocês acham que a gente tinha smartphone para olhar no Google e falar com a diretora da escola que não? A gente acatou aquilo ali como verdade. Além do mais, também, se você quisesse ou não, o problema era seu, era o que tinha, né? Nós tínhamos que fazer essa escolha. E aí a gente não teve, em um ano a gente não teve isso de humanas, quem escolheu exatas, e quem escolheu humanas não tinha física e química. Aí nessa hora levanta um monte de gente falando assim, não, meu sonho, não vou ter física e química, pela ordem. Só que lembre-se, você vai fazer um vestibular. E vai cair as coisas que você não estudou. Então, não pense você que é vantagem não estudar, não, porque quem vai se ferrar é só você. Quando foi no terceiro ano, pra vocês terem uma noção, minha autoestima estudantil era tão baixa, apesar de eu saber que eu era uma boa aluna dentro daquela escola, eu sabia que aquilo ali, comparado a outras escolas, não era nada. A minha autoestima era tão baixa que eu falava assim, eu não vou nem tentar vestibular da UFMG, que eu não tenho essa ousadia. Eu falava assim, eu vou passar em último lugar se eu tentar, então nem vou tentar, olha para vocês verem, né? Aí, o que aconteceu? Quando foi em agosto de 2008, graças a Deus, eu saí daquele emprego. Rolou uns trem lá e tal, eu tive que sair. Meu chefe também já estava meio querendo mudar umas coisas lá, e aí entramos num consenso de que eu sairia. Mas eu ainda assim, eu era tão capitalista que eu corri, arrumei serviço numa loja de roupa, fiquei pouquíssimo tempo lá, porque eu não aguentava de dor nas pernas, ficar o dia inteiro em pé ralando. Aí depois eu arrumei um estágio, olha, tudo isso até o fim do ano, de agosto para o fim do ano. Arrumei um estágio e comecei a trabalhar, tipo assim, eu estudava à noite, aí eu trabalhava de manhã ou à tarde, meio período, durante o dia, nesse estágio. E ganhava meu troco, porque eu falava assim, eu não quero nunca mais ser pedir meu pai ou minha mãe, ou qualquer pessoa nesse mundo, dinheiro para comprar uma calça jeans. E fui assim, né? Ficava louca para ganhar uma grana. Tanto é que, olha para vocês verem, quando chegou no fim do ano, meu pai e minha mãe sentaram comigo e falaram assim, ó, você não vai trabalhar mais, você só vai estudar e cala a sua boca, porque o seu sonho é passar na UFMG, não é? Quem quer passar na UFMG tem que estudar, então você vai sentar sua bunda na cadeira, não vai trabalhar, nós não vamos permitir você trabalhar e estudar mais, você vai só estudar e não querendo saber mais disso. Só que aí no outro ano, né, a história muda um pouco, porque eu ia ter que pagar um cursinho para suprir aquela defasagem que eu tinha tido no ensino fundamental e no médio, né? Então eu falei assim com eles, ó, vamos ser realistas, eu vou ter que dar meus pulos aqui, para conseguir passar, porque não vai cair um cursinho na mão do céu, não tinha esse negócio online igual é hoje, né? Aí, para vocês terem uma noção, eu fazia Senai meio turno, eu passei na prova para ganhar a grana, para ajudar a pagar o cursinho, e fazia um outro estágio de manhã e estudava de noite. Eu saía 6 horas da manhã de casa, gente, voltava umas 11 horas. No Senai era bom porque eu estudava e meu curso tinha a ver com matemática, então me ajudava muito, era elétrica, e
e fazia esse estágio numa empresa de leitura de vídeos de ônibus. E à noite eu estudava no cursinho. Aí, o que aconteceu? O Senai acabou no meio do ano e o estágio me mandou embora porque eu já não tinha mais vinculação com a escola. E para ser estagiário você tinha que ter. Então, quando eles descobriram quando eles se deram conta de que eu não era mais estudante e estava fazendo estágio, eles foram obrigados a me mandar embora. E eu fiquei super deprê, porque aí eu já não tinha mais grana. Aí meu pai pegou e falou assim: eu vou fazer um esforço, vou pagar esse cursinho para você e você vai estudar. Sozinho, né? Eu fazia o cursinho aqui em Betim mesmo. O cursinho faliu. Foi uma treta, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que se eu fosse contar, eu ia gastar umas 20 horas de vídeo para contar esse rolê. Aí meu cursinho faliu. Meu pai falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, o Senai acabou no meio do ano, o cursinho faliu e o estágio me mandou embora. Então eu tava tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida, velho? Meu pai falou assim, você vai fazer no Soma, que é lá no Eldorado. Aí alguém arrumou, as coisas foram aparecendo, alguém arrumou um cartão de passagem para mim, eu fui para lá. Ô, gente, pra vocês terem uma noção, apareceu um anjo na minha vida nesse cursinho, que foi o seguinte, graças a Deus, sempre fui comunicativa, eu estava conversando com a menina da faxina lá um dia, tinha dado um chuvão esse dia, e eu chegava sempre cedo, porque como eu morava em Betim, eu tinha que madrugar para pegar ônibus, porque era assim, ou eu chegava muito cedo, ou eu chegava atrasado, então eu chegava muito cedo para pegar a aula, né? Ainda estava escuro, eu acho, nesse dia, para vocês terem noção do tanto que era sofrida essa questão de morar em Betim e estudar em outra cidade. Aí eu cheguei e falei com ela, nossa, essa noite choveu tanto que deu uma goteira lá em casa e molhou meus cadernos em cima da mesa. Aí ela foi conversando comigo, acho que ela ficou até um pouco de dó de mim. Eu falei assim, eu moro em Betim e tal. Ela disse, que você está chegando nesse horário? Tipo, eu chegava junto com o povo da faxina, eles iam limpar a escola, eu estava chegando junto. Eu falei assim, eu tive que vir cedo, porque senão o próximo ônibus eu chego atrasada, né? Enfim, essa mulher me deu uma bolsa. Olha para vocês verem, porque todo funcionário tinha direito a uma bolsa. Aí ela me deu a bolsa, porque ela não tinha ninguém para dar. Aí ela falou assim, aqui, vai lá na secretaria, fala que eu te encaminhei e eu vou te dar minha bolsa. E aí eu ganhei um material didático, tipo assim, não precisei pagar. E ganhei um descontão, assim, na mensalidade, ajudou demais. Nossa, falando sério, eu queria ver essa mulher hoje em dia e falar com ela, o tanto que ela me ajudou, ela nem imagina, né? Porque depois acabou que eu não vi ela mais. Quando eu fiquei sabendo que eu passei, eu nem pude ir lá mais falar com ela, mas, enfim, é uma pessoa que eu gostaria de agradecer muito, que ela me ajudou pra caramba. E aí, foi esse batidão até eu fazer minha prova, graças a Deus, e eu ainda tinha baixa autoestima. Eu fiz a prova, eu ficava assim, oh, meu Deus, se for para eu não passar na segunda etapa, porque na época era de 2 etapas, né, primeira e segunda. Aí, se for para não passar na primeira etapa, na segunda etapa, Senhor, não deixa eu passar na primeira, não. Por favor, já me elimina logo de cara. Aí eu passei na primeira etapa com uma nota bem razoável, sabe? Bem acima da nota de corte. Não tinha nem dúvidas, né? A minha nota foi muito acima. Aí eu falei assim, nossa, Senhor, muito obrigada por ter passado, mas, tudo bem, tudo vale de experiência, que eu não achava que eu ia conseguir passar na segunda etapa do vestibular da UFMG, nem a pau, né? Era uma física e uma matemática e uma química arregaçada. E eu ficava assim, não tem condição eu passar nesse trem, não. Eu via as questões abertas, eu ficava até arrepiada, né? Que você tinha que escrever, não era só de marcar X, né? E, enfim, acabou que deu tudo certo e eu passei. Aí agora eu vou contar para vocês, então, já que eu rendi muito, mas assim, para contextualizar minha vida estudantil, o porquê que eu arrependi tanto de não ter feito os colégios técnicos. Por que, então, que eu arrependi tanto? Eu só tive essa noção quando eu entrei na faculdade. Quando eu passei no vestibular, no meu primeiro dia de aula, o primeiro dia, o professor não falou nem olá, alunos, ele já sentou uma matemática no quadro. Era questão de raciocínio lógico mesmo, sabe? Tipo assim, era um negócio de circuito pipoca, eu lembro como se fosse ontem, de programação de computadores. A primeira aula da faculdade foi sobre isso. E ele foi falando, se tal coisa, então tal coisa. Sabe aquelas coisas de lógica, mesmo aquela setinha? E eu falando assim, sangue de Jesus tem poder. Eu não sei nada, não estudei isso na escola. E depois, né, nas aulas de cálculo, eu fui percebendo o quanto a minha matemática era deficitária. Apesar de eu gostar muito, eu vi o quanto a matemática da escola era fácil. E eu precisava ter, você precisava ter apanhado para você chegar na faculdade com anticorpos, né? Eu percebi, eu não tenho anticorpos para isso aqui. Todo santo dia eu chegava em casa e chorava com a minha mãe. Falava, mãe, eu não vou conseguir, aquilo ali não é para mim, não tem condição, você não tem uma ideia do tanto que é difícil. Eu falava com ela e ela ficava assim,
Se você passou, foi porque foi da vontade de Deus, essas coisas, né, que as mães falam pra gente. E a gente sabe que o rolê, o buraco é mais fundo, né? E eu chorava, chorava, chorava. E tentava estudar e não tinha autoestima. Sério, eu ficava assim, eu não vou aprender. Sabe quando você põe na cabeça que você não vai aprender as coisas? E tudo se torna mais difícil? Só que graças a Deus, né, a gente vai entendendo como é que a vida anda, como é que a banda toca. A gente vai aprendendo a ser autodidata, porque essa é a principal característica de um bom aluno, é ser autodidata, é pegar o livro, estudar por conta própria, não ficar esperando o professor te ensinar as coisas. Ou então, né, se o professor da escola não é bom, se você não entende muito o que ele fala, vai para o YouTube, vai para outro lugar. Aí a vida já estava um pouco mais fácil com essa questão de internet, né? Isso foi no ano de 2010, quando eu comecei a faculdade. Então, já estava um pouco mais acessível os Paranauê. E, enfim, aí eu fui conseguindo, fui fazendo amizades, fazendo grupos de estudo, mas foi depressivo os meus primeiros anos na faculdade por causa do meu ensino médio, e especificamente por causa da matemática e da física, que eu não tinha base. Eu olhava os meus amigos que estudavam no Coltec, de vez em quando eu até zoo, eles sentavam com o pé na cadeira. O professor só falava, eles entendiam tudo, porque o nível de ensino deles era outros 500, sabe? Do Cefet e do Coltec. A galera já tinha apanhado tanto nesses colégios que o ensino era pesado, que eles chegavam na faculdade, obviamente que as coisas da faculdade são mais difíceis, mas eles tinham os anticorpos que eles precisavam para entender, e a gente que era de escola pública, os poucos que eram de escola pública, né? Porque a maioria era de escola particular ou de colégios técnicos. A gente ficava tipo assim, isso aqui não é para nós. Já pensei milhões de vezes em desistir da faculdade. Minha mãe que ficava falando, você não vai desistir não, pelo amor de Deus. Você vai conseguir tudo e tal. E aí, obviamente, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando esperto. Aí a gente vê que a gente vai ter que, tipo assim, enquanto os outros estão caminhando para aprender as coisas, você vai ter que correr igual um maratonista, né? Porque você saiu atrás. Né? Então, por isso que essa questão de meritocracia ela tem que ser muito bem avaliada antes de sair falando isso. Né? Porque a gente não sai dos mesmos lugares na largada. Então, é muito difícil para quem estudou na escola pública conseguir certas coisas, mas é possível, tá? Obviamente, igual eu estou falando aqui, estou contando a minha história, formei, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, fui morar na Irlanda. Outro dia eu conto para vocês essa questão, tudo graças ao ensino superior numa universidade pública também, muito por ser de universidade pública, né? E etc e tal. Depois eu conto esse rolê aí do meu intercâmbio para vocês, que foi pela faculdade, na época do Ciências Sem Fronteiras. Mas, enfim, então, assim, eu tive muitas oportunidades estando na faculdade que eu não teria tido se eu não estivesse fazendo lá, né? E essa questão dos colégios técnicos, para mim, é o que mais pesava. Porque todo dia, a minha best friend, a Karen, ela era do Cefet, ela tinha feito edificações no Cefet, e eu via que era óbvio, gente, não era fácil para ela também, não. Ela também sofria, mas era diferente. Ela já tinha o gás de estudar, sabe? Ela já sabia como fazer as coisas por ela mesma. Já tinha aprendido a ser autodidata, porque no Cefet você vai ser obrigada a aprender por você mesmo, entendeu? Então, assim, ela já teve essa preparação melhor do que quem vinha simplesmente de uma escola pública igual a minha. Então, é por isso que eu acho, agora eu vou responder a pergunta, é por isso, pela minha experiência na faculdade, principalmente, que eu acho que vale total a pena você perder um ano do seu ensino médio aí para fazer de novo colégio técnico, porque quando você for para a faculdade, meu filho, você vai ver o quanto o ensino é diferenciado, o quanto você vai estar na frente. Olha, pode apostar. Se você estudar numa faculdade, principalmente se for pública, e você tiver um coleguinha que estudou na escola pública, sem ser colégio técnico, você vai ver a diferença. Você vai falar assim, nossa, graças a Deus, eu repeti o primeiro ano e estudei numa escola que me deu bagagem, que me deu um ensino bom, que teve laboratório. Essas escolas, às vezes, elas têm até oportunidade de intercâmbio. Por exemplo, a Karen, ela foi para a França no terceiro ano dela. Um dia eu conto melhor essas histórias aí de oportunidades também que essas escolas dão. Mas, assim, só pelo ensino, o ensino médio mesmo, nem estou falando do técnico, o ensino médio, vale super a pena. Então, o meu conselho para você é, se você está triste, porque você não passou, eu entendo, passei por isso também, mas não desista, faça de novo, tá? E se você tiver que fazer o primeiro ano do ensino médio de novo, não dá nada para você é novo, entendeu? Olha só para você ver, eu tive que estudar um ano de cursinho para fazer, então eu perdi um ano de qualquer jeito, entendeu? Fazendo cursinho, então era muito melhor se eu tivesse
perdido o meu primeiro ano, fazendo de novo, que nem é perder, e eu teria muito mais condições de passar no vestibular de primeira, tipo assim, eu passei de primeira, né, porque eu não tive a ousadia de fazer quando eu estava no terceiro ano, mas passar no terceiro ano, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho da minha história. Depois, à medida que a gente for tendo mais intimidade, eu conto outros rolês estudantis que aconteceram na minha vida, tá bom? Então, um abraço, boa sorte. E eu estou fazendo um curso online de matemática para os colégios técnicos, tá? Diga-se de passagem. Então, fiquem ligados aí para vocês saberem e contem para os coleguinhas também sobre o canal e tudo e tal, porque esse curso vai estar top, gente. É um curso que não é igual aqui no YouTube, né, que eu estou resolvendo mais questões, por questões mesmo de logística do próprio YouTube. É um curso mais longo, onde eu ensino também a parte teórica, eu dou aula e depois eu venho com os exercícios, eu treino vocês muito a parte de cálculo, mas é muito mesmo, para você saber fazer conta com velocidade 5 na dança do CREO, porque esse negócio, menino, de ir fazer prova e tá ruim de conta, não rola não, tá? Então eu treino vocês, assim, eu faço, como é que fala? É uma alienação matemática para o bem, se é que você me entende. Então, esse curso técnico meu aí estou fazendo, contando com a ajuda de alguns coleguinhas aqui para me ajudarem nessa parte de edição, etc. e tal. Vai estar muito bom e em breve eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas o que eu desejo para vocês é tranquilidade, serenidade. O mundo não acabou, tá? Você só tem 14/15 anos, então relaxem e, se precisar de um conselho a respeito dessa dúvida aí que a gente tem, se vale a pena ou não, a resposta é: vale super a pena, porque você vai precisar desse conhecimento mais para frente. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.